Olá, meu nome é Deep e estou aqui para explorarmos o fascinante mundo do direito internacional público, analisando um caso real onde o Brasil foi julgado internacionalmente. Mas talvez você esteja se perguntando o que é o direito internacional público e por que é tão importante. Bem, vou tentar esclarecer isso para vocês. De uma forma resumida, o direito internacional público é o conjunto de regras e princípios que governam as relações entre os Estados soberanos e outras entidades internacionais. Este campo do direito regula questões como tratados, diplomacia, direitos humanos, guerra, comércio internacional, resoluções de disputas, entre outros. Alguns conceitos chaves são fundamentais para entendermos o direito internacional público. Questões como direitos humanos, soberania estatal, tratados e convenções, responsabilidade internacional e organizações internacionais estão intrinsecamente relacionados a este campo do direito. Isso porque o direito internacional público busca promover a proteção dos direitos humanos em nível internacional, garantindo que os Estados respeitem os princípios fundamentais. Cada Estado é considerado soberano, o que significa que tem autoridade sobre o seu território, sua população e a capacidade de tomar decisões internas e externas sem interferência externa. Com os tratados e convenções, os Estados celebram acordos para regular suas relações mútuas. Esses acordos podem abordar uma ampla variedade de questões, como comércio, meio ambiente e, claro, direitos humanos. Dessa forma, os Estados podem ser responsabilizados por violações do direito internacional público. Isso implica que um Estado deve responder pelas ações contrárias às normas internacionais, perante um órgão judicial de caráter internacional, ao qual o tratado está vinculado. Um exemplo que demonstra essa atuação do direito internacional público é o caso Escher e outros versus Brasil, que refere-se a um processo levado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que envolveu violações dos direitos humanos no Brasil. O caso Escher e outros versus Brasil é o terceiro caso do Brasil analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com uma sentença datada de 6 de julho de 2009, o caso envolveu a interceptação telefônica ilegal de membros de organizações rurais no Paraná, que estavam ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais MST. As gravações foram vazadas para a mídia, resultando em uma série de violações dos direitos humanos. Para entender melhor o caso, é importante compreender o contexto em que ocorreram os fatos. No final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, o estado do Paraná, no Brasil, enfrentou uma onda de violência no campo, com vários incidentes, incluindo assassinatos e ameaças contra trabalhadores rurais sem terra. A União Democrática Ruralista, UDR, uma entidade composta por grandes proprietários de terras que se opõe à reforma agrária, estava ativa na região. Nesse contexto, duas organizações de trabalhadores rurais, a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais, ADECOM, e a Cooperativa Agrícola de Conciliação Avante Limitada, COANA, que tinham ligações com o MST, estavam envolvidas em atividades econômicas e desenvolvimento comunitário, especialmente o cultivo e a comercialização de arroz. Em abril de 1999, o subcomandante e chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná solicitou autorização para interceptar e monitorar as linhas telefônicas da COANA e da ADECOM, alegando suspeitas de atividades ilícitas. A juíza local autorizou as interceptações, que não foram comunicadas ao Ministério Público. Trechos das gravações foram posteriormente divulgados na mídia, insinuando planos de atentado contra autoridades. Em julho de 1999, as fitas com as gravações foram entregues à juíza, que depois determinou a incineração das mesmas em 2002. Argumentando que as interceptações não eram ilegais, a situação gerou preocupações sobre a prática de vigilância e a proteção dos direitos humanos no Brasil. Embora tenham sido apontadas irregularidades no processo, a justiça brasileira não responsabilizou os envolvidos, incluindo os policiais que solicitaram as interceptações, o secretário de Segurança Pública e a juíza que autorizou as gravações. Em dezembro de 2000, a Rede Nacional de Advogados Populares, RENAP, e a Justiça Global apresentaram uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as violações sofridas pelos membros da ADECOM e da COANA. O Estado brasileiro alegou que os recursos internos não haviam sido esgotados,
mas essa argumentação foi rejeitada pela comissão. Em março de 2006, a comissão produziu um relatório de admissibilidade da petição, dando início ao processo de análise do caso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos remeteu o caso à Corte Interamericana em 20 de dezembro de 2007. A comissão considerou que o envio do caso ao tribunal oferecia a oportunidade de aprimorar a jurisprudência interamericana relacionada à proteção da privacidade, da liberdade de associação e dos limites do poder público. A comissão solicitou que a Corte declarasse o Brasil responsável pelas violações descritas em seu relatório e também pediu que o tribunal determinasse as mesmas medidas recomendadas pela comissão ao Estado brasileiro. A sentença determinou o seguinte: o Estado deve pagar uma quantia definida como compensação por danos imateriais às vítimas do caso, no prazo de 1 ano a partir da notificação da sentença. O Estado deve publicar partes específicas da sentença no Diário Oficial, em outro jornal de ampla circulação nacional e em um jornal de ampla circulação no Estado do Paraná. Além disso, a sentença completa deve ser publicada em um site oficial da União Federal e do Estado do Paraná. As publicações em jornais e na internet devem ser realizadas dentro dos prazos especificados. O Estado deve ainda conduzir uma investigação sobre os eventos que levaram às violações no caso. Cabe ainda ao Estado pagar uma quantia fixa para restituição de custas e despesas no prazo de 1 ano a partir da notificação da sentença. Em cumprimento ao determinado, o Brasil pagou uma indenização de $22 mil a cada uma das vítimas, referentes a danos imateriais e restituição de gastos. O Brasil solicitou uma alternativa para cumprir a obrigação de publicar trechos da sentença em um jornal de grande circulação nacional, alegando que a publicação completa ocuparia mais de 40 páginas e seria de difícil compreensão e alto custo. A sugestão dos representantes foi aceita pela Corte Interamericana, que deu ao Brasil um prazo de 2 meses para cumprir a obrigação. O Brasil publicou as partes relevantes da sentença em vários jornais, incluindo o Globo, Correio Paranaense e no Diário Oficial da União, além de publicar a sentença em sites oficiais. O Brasil consultou ainda a Procuradoria-Geral da Justiça do Paraná sobre a possibilidade de abrir uma investigação sobre a divulgação das conversas telefônicas. A Procuradoria informou que não era possível devido à prescrição dos atos de acordo com os prazos previstos na lei brasileira. O Brasil também argumentou que o caso não poderia ser considerado uma grave violação dos direitos humanos, tornando-se imprescritível. A Corte Interamericana concordou com o Brasil, considerando que, em sua jurisprudência, apenas tortura, desaparecimento forçado e execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias são consideradas graves violações imprescritíveis dos direitos humanos, o que não se aplica ao caso. Portanto, a obrigação de investigação foi considerada cumprida devido à prescrição dos atos. O caso ilustra que, no âmbito do direito internacional público, os Estados podem ser responsabilizados por ações que prejudicam os direitos humanos de seus cidadãos, mesmo quando essas ações são realizadas por agentes estatais ou autoridades locais. Além disso, demonstra que a jurisdição internacional, como a Corte Interamericana, desempenha um papel fundamental na supervisão e no cumprimento das obrigações internacionais dos Estados. Estas foram algumas informações sobre direito internacional público. Como vimos, este campo do direito desempenha um papel fundamental na promoção da paz, na proteção dos direitos humanos e no estabelecimento de regras para a cooperação global. Não esqueça de pesquisar mais sobre o tema e bons estudos!